e vou ler o que escrevi para não me alongar em apartes. Na sequência das crises de meados da década de 1970, o consenso keynesiano foi substituído pelo chamado consenso de Washington, um plano americano para impor ao mundo os dogmas do neoliberalismo. O neoliberalismo consolidou-se como ideologia dominante, e o neoliberalismo não é um fruto exótico que nasceu nos terrenos do capitalismo, nem é o produto inventado por uns quantos filósofos que não têm mais nada a que pensar. O neoliberalismo é o reencontro do capitalismo consigo mesmo, depois de limpar os cremes das máscaras que foi construindo para se disfarçar. O neoliberalismo é o capitalismo puro e duro do século XVIII, o capitalismo fim da história, convencido de que pode permitir ao capital todas as liberdades, incluindo as que matam as liberdades dos que vivem do rendimento do seu trabalho. O neoliberalismo é a ditadura da burguesia sem concessões, mais especificamente, a ditadura do grande capital financeiro. A partir dos anos 1980, os fundamentos teóricos e filosóficos neoliberais contaminaram até hoje os partidos socialistas e sociais-democratas, sobretudo na Europa. A criação da União Económica e Monetária em Maastricht, em 1991, com a moeda única, o Banco Central Europeu e o Pacto de Estabilidade e Crescimento, é o ponto crítico da submissão da Europa ao espírito do consenso de Washington. O sistema cerrava fileiras na tentativa de compensar a tendência para a baixa da taxa de lucro que a crise de 1973 tinha tornado evidente, e de prevenir e combater as crises cada vez mais frequentes, fruto do alongamento, do agravamento das contradições no seio do capitalismo. Foi-se tornando dia a dia mais claro que o neoliberalismo exige um Estado de classe cada vez mais forte e cada vez mais comprometido com o capital financeiro. Foi por ação do Estado capitalista que o capitalismo sem crises deu lugar ao capitalismo de casino, ao capitalismo do risco sistémico, ao capitalismo sem risco e sem falências, para os bancos, ao capitalismo assente no crime sistémico. A especulação tornou-se a regra de vida do capital financeiro, acentuando a instabilidade e a incerteza, o que significa um agravamento dos custos de funcionamento da economia. O incremento da especulação no mercado único de capitais à escala mundial, caracterizado pela liberdade plena de circulação de capitais e pela liberdade absoluta de emissão dos chamados produtos financeiros derivados, meras fichas para os jogos de casino, transformou estes produtos no que alguém chamou armas de destruição maciça, abrindo caminho ao risco sistémico, o risco global de desmoronamento do sistema financeiro do mundo capitalista. Foi o que se temeu em 1994-95 por ocasião de uma crise centrada no peso mexicano. Foi de novo o que agora esteve em causa. Naquela altura, o alarme foi tal que o diretor-geral do FMI declarou: o mundo está nas mãos destes tipos. Estes tipos são, naturalmente, os especuladores, o grande capital financeiro. E Jacques Chirac não poupou nas palavras. Os especuladores, disse ele, são a sida da economia mundial. O que é certo é que, apesar do alarme dos criadores perante o comportamento das suas próprias criaturas, a política dominante continuou fiel aos dogmas neoliberais e a sida tomou conta da economia mundial. Na sequência da presente crise, apressaram-se a declarar que os bancos não podem falir, inventando o capitalismo sem falências, uma aberração que tem custado aos povos de todo o mundo milhões e milhões de euros e de dólares. A crise do início da década de 1970 veio mostrar que a baixa tendencial da taxa de lucro, já antes observada em alguns países, estava a tornar-se um fenómeno mais ou menos generalizado. E esta tendência só pode ser compensada à custa dos salários e dos direitos dos trabalhadores. Este é o significado das famosas reformas estruturais que na Europa e em outras partes do mundo vêm sendo prosseguidas contra os trabalhadores e que no nosso país parecem apontar para o clímax da refundação do Estado, isto é, da liquidação do Estado Social, da democracia e da soberania nacional. Há quem defenda que a principal consequência da mundialização foi a emergência do mercado mundial do trabalho, no seio do qual os trabalhadores de todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento económico e do sistema social, estão doravante em concorrência entre si, em todos os domínios da economia, com um leque salarial entre 1 e 50 ou mais. Como é bom de ver, este ambiente favoreceu as políticas de arrocho salarial, sistematicamente prosseguidas na Europa e nos Estados Unidos, de acordo, aliás, com os cânones do neoliberalismo, que, à semelhança da economia clássica pré-keynesiana, sempre via na baixa dos salários reais
a chave para se ultrapassarem as crises e se regressar ao equilíbrio de pleno emprego. As duas últimas décadas foram marcadas por um acentuado e acelerado desenvolvimento científico e tecnológico. As duas não, as últimas. Só na última década calcula-se um aumento da produtividade à escala mundial de cerca de 30%. A atuação do Estado capitalista centrou-se no objetivo de garantir ao capital a parte de leão destes enormes ganhos de produtividade à custa dos trabalhadores, cujos salários aumentaram menos de 18%. É uma tentativa de compensar a tal baixa tendencial da taxa de lucro, com a diminuição dos custos do trabalho, ou, dito de outro modo, com o agravamento da exploração dos trabalhadores através do aumento do trabalho não pago. Menores salários, menos direitos, mais horas de trabalho semanal, menos compensações por despedimento, ritmos de trabalho mais intensos, menos férias, menos feriados, menor remuneração das horas extraordinárias, o negócio do banco de horas. Um banco curioso em que os banqueiros são os empregadores e em que os trabalhadores são atingidos na sua dignidade como pessoas e como trabalhadores, reduzidos ao papel de meros ativos livremente geridos pelos empregadores banqueiros. A história do capitalismo maduro mostra que, quando o medo do aumento da animosidade contra o capitalismo e o mercado perturbou o sono dos senhores do mundo, estes cederam às reivindicações dos trabalhadores, acreditando que assim os desviavam dos caminhos da revolução anticapitalista, podendo por isso dormir em paz. E mostra também que o aumento do poder de compra dos trabalhadores, que constituem a grande maioria da população, acompanhou sempre os períodos de crescimento económico e de progresso social. Isto quer dizer que a subida dos salários reais, em resultado da luta das organizações dos trabalhadores, tem constituído historicamente um fator de desenvolvimento pelo menos tão importante como o desenvolvimento científico e tecnológico e o consequente aumento da produtividade, as exportações e o investimento direto estrangeiro. O grande mérito de Keynes poderá ter residido na sua capacidade de compreender isto mesmo e, preocupado acima de tudo em salvar o capitalismo, fez propostas que estão na base do Estado Social e do Estado de Providência. Mas com a implosão da URSS e da Comunidade Socialista Europeia, a contra-revolução monetarista ganhou novo fôlego. Os ideólogos de serviço convenceram-se mais uma vez de que o capitalismo tinha garantida a sua eternidade. O pensamento único conquistou mais adeptos, a ideologia neoliberal acentuou o seu domínio e os donos do mundo acreditaram que não havia razão para medos e que, como os vampiros, poderiam comer tudo e não deixar nada. Por isso, as políticas neoliberais garantem lucros, e muitos a curto prazo, aos que vivem do lucro, para usar uma expressão de Adam Smith, mas provocam o empobrecimento dos trabalhadores. Mais cedo ou mais tarde, acabarão por verificar situações de sobrecapitalização, gerando crise sobre produção, que vêm interromper o processo de reprodução do capital e destruir o capital em excesso. A redução dos salários aumenta a taxa de mais-valia, em termos absolutos e relativos, mas reduz também o poder de compra dos trabalhadores, que constituem a grande massa dos consumidores, colocando em risco a realização da mais-valia. E como as crises de sobreprodução próprias do capitalismo são precisamente crises de realização da mais-valia, compreende-se que tais contradições acentuem o risco de ocorrência de crises cíclicas, risco tanto mais acentuado quanto mais acelerado for o desenvolvimento das forças produtivas que acompanha o desenvolvimento científico e tecnológico. Foi o que aconteceu mais uma vez. Parece até que tudo foi planeado para que a crise acontecesse, de modo a que, a pretexto dela, os grandes senhores do mundo pudessem aniquilar os direitos sociais dos trabalhadores e, portanto, também os seus direitos civis e políticos, com o objetivo de fazer regressar o mundo aos tempos do capitalismo selvagem, que é, afinal, o capitalismo na sua essência. Olhando mais de perto para a Europa, esta crise veio confirmar o que já sabíamos. Em caso de crise grave, esta Europa não tem qualquer capacidade de resposta, porque não há políticas comunitárias que possam ser mobilizadas para ajudar os países mais fracos a ultrapassá-las. Antes, pelo contrário, desde a eclosão da crise, a União Europeia e as instituições comunitárias foram postas entre parênteses. Tudo se resolve ou nada se resolve no âmbito das relações intergovernamentais, segundo a correlação de força reinante, à margem das instituições comunitárias e, sobretudo, à margem dos povos da Europa, por imposição do mais forte e ao ritmo dos calendários eleitorais da Alemanha. Amputada a sua soberania monetária e cambial e fortemente limitada a sua autonomia em matéria de política orçamental,
os pequenos países do euro são condenados a enfrentar os choques externos à custa dos salários e do emprego, à custa de quem vive do seu trabalho. Sobre estes pontos e com este objetivo têm incidido as políticas impostas pelas troicas. Desde a revelação do dogma neoliberal da independência dos bancos centrais, o Banco Central Europeu é o banco central mais independente que se conhece. A sua independência traduz-se no facto de ele estar impedido de solicitar ou receber instruções das instituições comunitárias ou dos governos dos Estados-membros. As suas relações com outras instâncias comunitárias ou nacionais competentes no domínio das atribuições do banco mantêm-se ao nível de um diálogo não vinculativo, do qual não pode correr qualquer compromisso do Banco Central Europeu no sentido de coordenar as suas decisões de política monetária com as decisões de qualquer outra instância sobre as demais áreas da política económica e social. A União Europeia e os Estados-membros não podem financiar as políticas públicas recorrendo à via monetária, isto é, à emissão de moeda. E estão impedidos de beneficiar de qualquer tipo de crédito concedido pelo Banco Central Europeu, ao qual é igualmente vedado conceder qualquer tipo de garantias ou comprar dívida pública no mercado primário. Mas o BCE pode emprestar e tem emprestado dinheiro aos bancos privados, fornecendo-lhes a taxa de juros à volta de 1%, a liquidez de que precisam para desenvolver os seus negócios. Dinheiro que eles emprestam depois a Portugal e a outros países em dificuldades a taxas que já ultrapassaram os 20%. É uma situação algo esquizofrénica a carecer de cura urgente. À escala europeia, a soberania dos Estados nacionais deixou de contar, ao menos para os países mais débeis, e a soberania da União não existe. Apesar de ser um navio almirante da Armada neoliberal, a União Europeia navega à vista, seguindo os sinais dos mercados e as rotas traçadas pelas agências de rating americanas, deixando os Estados-membros sozinhos ou mal acompanhados por memorandos impostos pelas troicas na luta contra os especuladores, permitindo que estes, financiados pelo Banco Central Europeu a baixo custo, especulem contra os Estados nacionais mais débeis e obriguem estes países a suportar uma austeridade tão humilhante, tão cruel e tão aberrante como um dos velhos programas de estabilização que o FMI impôs ao longo dos tempos aos países subdesenvolvidos e semicolonizados, as famosas pílulas do Dr. Jacobson. Vedado no quadro da União Económica e Monetária o recurso à desvalorização da moeda, ganhou força a tese dos que, aplicando cegamente os cânones do neoliberalismo, sustentam há anos que a redução dos custos do trabalho é o único fator capaz de permitir ganhos de competitividade, capaz de impulsionar o aumento das exportações e a reanimação da economia europeia. A mensagem é clara. A única variável estratégica ao dispor dos governos para que as economias europeias recuperem competitividade é a redução dos custos do trabalho. Apesar de, para o bem e para o mal, a política do salário estar fora das competências comunitárias, esta política tem sido ativamente promovida pelo aparelho de Bruxelas, nomeadamente no âmbito do controle por parte da Comissão do cumprimento dos cânones maastrichtianos relativos ao déficit público e à dívida externa. E os governos dos Estados-membros da União Europeia têm atuado no mesmo sentido da flexibilização da legislação laboral, em obediência ao catecismo neoliberal. Passou à história a retórica propagandística desenvolvida por ocasião da famosa Estratégia de Lisboa, em março de 2020, onde se proclamava o objetivo de fazer da União Europeia a economia do conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, apontando para pleno emprego de grande qualidade, que garanta maior coesão social. As voltas que o mundo dá. A pretexto da ajuda aos países em dificuldade, as troicas têm reforçado a ação da Comissão Europeia, impondo por toda a parte as políticas do arrocho salarial e da anulação dos direitos dos trabalhadores, dos empregados e dos desempregados, a par do despedimento em massa de trabalhadores da administração pública. Os tratados estruturantes da União Europeia proclamam enfaticamente a necessidade de manter a capacidade concorrencial da União Europeia e afirmam, em consonância, a opção por políticas que promovam mercados de trabalho que reajam rapidamente às mudanças económicas. Este, no fundo, o verdadeiro sentido das chamadas reformas estruturais. Nos países mais débeis da Europa, as políticas inspiradas neste princípio têm-se revelado particularmente bárbaras, uma espécie de genocídio civilizado que generaliza a miséria e acentua ainda mais as desigualdades dentro do espaço europeu, sacrificando friamente o princípio da harmonia no progresso e a coesão social, um dos objetivos originários do projeto de integração europeia. No caso de Portugal,
estas políticas levadas a cabo nas últimas 4 décadas fizeram de nós um dos países mais desiguais da Europa. E as políticas que vieram com o memorando fizeram de Portugal, como a própria Comissão Europeia reconhece, o país da União Europeia onde as políticas de austeridade mais sacrifício têm imposto aos pobres e menos têm exigido aos ricos. Os trabalhadores portugueses são pobres, apesar de trabalharem muito mais do que os trabalhadores alemães e mais do que a maioria dos trabalhadores europeus, porque ganham muito menos do que os trabalhadores da Alemanha e dos demais países ricos da Europa. Empobrecê-los ainda mais não resolve nenhum problema económico e talvez nem sequer salve, nesta conjuntura de crise, os empresários portugueses incapazes e parasitas. Apesar de apenas se acentuam as dificuldades e se fere a dignidade de quem não sai da zona da pobreza, apesar de muito trabalhar. Os custos do trabalho representam pouco, muito pouco, em termos dos custos globais de produção e o seu peso por hora é muito inferior ao registado em outros países da União Europeia. A falta de competitividade da economia portuguesa não pode explicar-se, portanto, a partir dos custos da mão de obra. O que nos faz perder no confronto com os nossos concorrentes são os custos derivados da má qualidade e do comportamento parasita dos nossos empresários, os custos da energia, os custos do crédito, os custos dos transportes, os custos da burocracia e da ineficiência do sistema judiciário, os custos derivados da corrupção. É preciso inverter o ciclo vicioso inscrito no modelo salazarento, assenta em salários baixos e, consequentemente, em trabalhadores desqualificados e desmotivados, apenas para salvar empresários incompetentes ou sedentos de lucros fáceis. Os que continuam a apostar em políticas baseadas em salários baixos sabem que mentem quando dizem que eles são essenciais para melhorar a nossa competitividade externa e sabem também que tais políticas só podem gerar uma economia mais débil e mais carecida de proteção. A melhoria de produtividade exige, em primeiro lugar, o respeito pelos trabalhadores e pelos seus direitos, porque são eles que acrescentam valor ao valor das matérias-primas. São eles que alimentam, vestem e proporcionam habitação a todo o conjunto de pessoas. Cito de novo Adam Smith. É claro, por isso, que este objetivo não pode alcançar-se através de programas de austeridade destinados a baixar os salários e a liquidar todos os direitos dos trabalhadores. Nenhum contributo para o aumento da produtividade pode esperar-se de trabalhadores mal pagos, atormentados com a luta pela sobrevivência, humilhados e ofendidos na sua dignidade. O empobrecimento dos povos não os torna mais capazes para se desenvolver, nem mais competitivos. Torna-os mais vulneráveis e menos capazes de progredir. Por isso, esta não é uma estratégia promotora do crescimento, muito menos do crescimento equilibrado de todos os países da União. E ainda menos uma estratégia de aproximação aos níveis de vida de todos eles. É uma estratégia de domínio colonial em benefício exclusivo da elite colonialista. Os mais débeis estarão cada vez mais no lugar da panela de barro, necessariamente esmagada pela panela de ferro. Poderá falar-se em democracia num país como o nosso, com mais de 2 milhões de pobres ou muito pobres? Como classificar uma política que promove o aumento do desemprego, que já afeta cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, mais os que não constam das estatísticas oficiais, mais os 300 mil que foram obrigados a emigrar nos últimos 3 ou 4 anos, que promove o aumento do número dos empregados que não recebem qualquer subsídio ou apoio do Estado, o aumento das despesas das famílias com a saúde, com a educação, com transportes e outros bens essenciais, o aumento das desigualdades e a diminuição dos salários, das pensões e das prestações sociais? Esta política conduz a um nível de pobreza tão desumana e a uma desigualdade social tão afrontosa que representa em si mesma uma situação de violência extrema. Ela não é uma política democrática, por isso entendemos que o governo que a pratica carece de legitimidade democrática. Mudar de política é, pois, uma questão de inteligência e de honestidade intelectual e moral. Lutar contra esta política é o imperativo de consciência para todos os que querem defender o Portugal de Abril que floriu em maio. Após a crise, os Estados endividaram-se não para promover o seu próprio desenvolvimento, mas para assegurar as rendas das PPPs, para tapar os buracos da banca, para participar no reforço do capital da banca privada, para ajudar a banca privada a dispor de novo de dinheiro para continuar a especulação. As condições da ajuda a países como Portugal e a Grécia já foram comparadas às propostas irrecusáveis do padrinho Dom Vito Corleone
retratado no célebre filme de Francis Ford Coppola, são realmente propostas mafiosas, propostas ilegítimas à luz do direito internacional. Como qualquer criminoso do direito comum, o Estado português foi colocado numa espécie de prisão domiciliária, sujeito à visita periódica das autoridades responsáveis pela aplicação das penas. Durante o período de vigência do chamado Programa de Ajustamento, um inspetor da Troika visitar-nos-ão de 3 em 3 meses para verificar se estamos a cumprir todas as penas impostas. A primeira inspeção foi em fins de julho de 2011, a última será durante o primeiro semestre de 2014. É uma situação humilhante, tanto mais humilhante quando sabemos que ela só agrava a situação de partida. No nosso país, ninguém duvida de que em 2013 continuaremos em recessão e o desemprego vai aumentar, vai continuar a aumentar. Sabemos que produziremos menos riqueza, teremos mais desempregados, teremos visto partir para o estrangeiro mais uns milhares de jovens licenciados, cuja formação pagamos. A percentagem da população idosa será maior e o nível de escolarização e de formação profissional será mais fraco, o que nos tornará um país menos criativo, menos inovador, com menores potencialidades de crescimento. Viveremos muito pior e não teremos dinheiro para pagar os encargos da dívida, estando condenados a contrair mais dívida em piores condições do que as atuais para pagar os juros da anterior. Se assim é, como explicar a política cega que vem sendo aplicada no quadro da União Europeia? Ela só pode explicar-se se tivermos presente que a preocupação dos dirigentes comunitários e dos dirigentes nacionais nunca foi outra que não a de salvar o problema dos bancos atolados nos buracos que eles próprios abriram graças aos jogos de casino em que se meteram. A ajuda concedida aos Estados endividados traduz-se de facto em medidas para salvar da bancarrota os grandes bancos europeus, em particular os franceses e os alemães. Em Portugal, como na Grécia e em outros países, os dinheiros emprestados pela Troika vão direitinhos, quase por inteiro, para os cofres dos bancos. Tal política só pode explicar-se porque, a pretexto da crise, ela serve para liquidar o Estado Social, para esbulhar os trabalhadores dos direitos por eles conquistados ao longo de 200 anos de lutas contra o capitalismo. Para espanto do mundo, o FMI veio há pouco reconhecer que errou ao calcular o chamado multiplicador fiscal ou multiplicador da austeridade, em especial no que se refere a Portugal. Pressupôs o FMI que cada euro de austeridade provocaria 50 cêntimos de recessão, diminuição do PIB, tendo vindo a concluir que, afinal, cada euro de austeridade arrasta uma diminuição do produto entre 0,9 e 1,7 cêntimos. Se se tratasse de um erro, estaríamos perante um caso de incompetência grosseira, porque de muitos lados se ouviram vozes autorizadas a prever o que veio a acontecer. E porque é dos livros que políticas deste tipo, mesmo para os que acreditam na tese da austeridade expansionista, não devem ser aplicadas simultaneamente em vários países que são importantes parceiros comerciais uns dos outros. E, sobretudo, devem ser evitados numa situação de crise financeira e económica global. Descontada a incompetência, fica de pé a atitude deliberada e fria de castigar o povo português e outros povos da Europa com sacrifícios enormes para salvar o euro de uma crise que devia ter sido combatida com o contributo de todos os países da Eurozona na proporção da sua riqueza e das vantagens que extraem do sistema da moeda única. Parece certo que em Portugal o déficit real das contas públicas de 2012 andará à volta dos 6,5% do PIB. A manutenção da meta do déficit público de 4,5% do PIB para 2003 implica só por si, graças ao tal multiplicador utilizado pelo FMI, uma redução do PIB que se situará entre 1,8% e 3,4%. Como pode admitir-se que alguém venha dizer que a economia poderá começar a crescer lá para meados de 2013? O que pensam disto o FMI e a Troika, agora que já se fizeram o erro acerca do referido multiplicador? Continuam a persistir no erro e a impor aos portugueses que se afundem com estas políticas erradas. Alguns responsáveis europeus dizem agora que a crise do euro está ultrapassada. Admitindo que têm razão o que não está demonstrado, teremos de concluir que a crise do euro foi ultrapassada à custa dos sacrifícios impostos aos povos dos países mais pobres. Que Europa é esta, em que os países dominantes obrigam os países mais débeis da Eurozona a pagar sozinhos os pesados custos de uma crise do euro?
Que Europa é esta que exige um ajustamento das contas públicas em prazos demasiado curtos, aumenta o desemprego para níveis insuportáveis, destrói a economia dos países intervencionados e põe em causa a coesão social, a democracia e a própria soberania desses países? Que Europa é esta em que os chefes de Estado e de Governo, perante tão grave recessão, acabam de aprovar um orçamento recessivo que só pode agravar as condições de todos os povos da Europa? A verdade é que, para além da crise e para além do risco sistémico, este sistema se vem afirmando como o sistema do crime sistémico. Basta recordar os episódios da subida de Mário Draghi à presidência do Banco Central Europeu e depois dos senhores que chegaram à presidência do governo grego, Lucas Papademos, e de Mário Monti à presidência do governo italiano. E basta recordar o escândalo, se é que ainda se pode falar de escândalos, da manipulação da Libor e da Euribor, no qual está comprometida a fina flor do capital financeiro. Não se trata, portanto, de crimezinhos, enfim, de vão de escada. Trata-se de um crime sistémico, de um crime que compromete todo o sistema à escala global. E, de alguma forma, de crime podemos falar a propósito do tão proclamado pacto orçamental, que a Alemanha da Sra. Merkel tanto impôs, e assim o impôs, assim o teve. O pacto orçamental acabou por ser aprovado em 2 de março de 2012. Alguns falaram de um verdadeiro golpe de Estado europeu, que se limita a tornar ilegal o keynesianismo. Por mim, eu penso que ele é claramente um pacto contra o crescimento e contra o emprego, e por isso um verdadeiro pacto colonial. Porque ao impor as condições que impõe de o limite máximo de 0,5% do déficit para países como Portugal, isto significa a impossibilidade de se desenvolver. Porque um país como Portugal não pode desenvolver-se se não tiver um Estado ativo, com políticas ativas nos setores estratégicos da economia e a dinamizar a economia privada. E, portanto, nas condições deste pacto, não é possível o desenvolvimento de países como o nosso. Um país, como António Sérgio muito bem explicou, sempre teve e continua a ter uma burguesia parasita, incapaz de realizar o papel de classe dinamizadora da acumulação do capital que lhe coube nos países que passaram por revoluções burguesas a sério. No nosso país, a burguesia sempre viveu de rendas. As rendas fáceis de uma qualquer Índia. A Índia propriamente dita, que proporcionou a riqueza do comércio das especiarias, ou o Brasil e o ouro que de lá veio, e os escravos africanos que para lá foram levados, quer as colónias africanas, mais recentemente as rendas resultantes dos fundos da CEE União Europeia, as rendas da especulação bolsista e da especulação imobiliária, as rendas resultantes das posições monopolistas de grupos económicos no setor dos bens não transacionáveis, distribuição, energia, comunicações, obras públicas, as rendas das parcerias público-privadas, as rendas da corrupção institucionalizada. Nestas condições, tal pacto é verdadeiramente um pacto colonial. É um pacto de austeridade perpétua, é um pacto de estagnação e, portanto, de regressão económica e social. Por isso, eu penso que este devia ser considerado um tratado nulo, como nulo seria um tratado em que uma das partes aceitasse perante a outra ser escravo dela por toda a vida, porque é disto que se trata. Um homem tão comedido e tão conhecedor das regras do jogo como Jean-Claude Juncker, que era na altura ainda o presidente do Eurogrupo, não foi capaz de calar o que lhe ia na alma e declarou numa entrevista em julho do ano passado que a Alemanha trata a zona euro como se fosse uma sua filial. A história não se reescreve, mas também não se apaga. Não tenho tanta certeza de que não se repita. Tenho para mim que, tal como as pessoas, os povos têm de assumir a sua história por inteiro, com as suas grandezas e as suas misérias. Por isso entendo que a Alemanha, sem ter que esquecer as suas grandezas, não pode esquecer as suas misérias. Não pode esquecer, nomeadamente, que as tropas da Alemanha nazi, assassinaram, em 1940, mais de 1 milhão de gregos, infligindo também à Grécia enormes prejuízos materiais, para além do roubo de obras de arte sem preço. E a Alemanha, o devedor mais relapso ao longo do século XX, nunca compensou o povo grego pelos danos morais e materiais que lhe foram infligidos pelas suas forças armadas.
apesar de ter beneficiado ela própria do perdão de dívidas resultantes da prática de crimes contra a humanidade. Para quem não esquece a história, é particularmente chocante assistir hoje ao modo como o governo grego, certos meios políticos e alguma comunicação social da Alemanha têm tratado o povo grego, que não cometeu nenhum crime, antes foi vítima e continua a ser de políticas criminosas contrárias aos seus interesses, nas quais a Alemanha tem responsabilidade notória. Agora, na Alemanha fala-se alemão, na Europa fala-se alemão, afirmou num congresso em Leipzig, em novembro de 2011, o secretário-geral do partido da Sra. Merkel. Muito bem ou muito mal. A Alemanha poderá finalmente tornar-se a potência hegemónica da Europa, ambição que parece não abandonar os dirigentes alemães, mas uma Europa de servos não será uma Europa de desenvolvimento e de paz. Creio, porém, que os povos da Europa não aceitarão ser tratados como povos condenados, como povos inferiores, condenados a ser uma futura subprovíncia alemã no âmbito da marca alemã. São palavras do general Loureiro dos Santos. Mais cedo ou mais tarde, hão de recuperar a sua liberdade e a sua soberania. E então, em condições completamente diferentes, talvez pensem em construir uma autêntica União Europeia, uma Europa dos trabalhadores, uma Europa assente na paz e na cooperação entre os povos e com todos os povos do mundo. Em abril de 2011, tendo a crise como pano de fundo, Michel Rocard escreveu que no estado de exasperação em que este povo, o povo grego, se vai encontrar, é duvidoso que qualquer governo grego possa manter-se sem o apoio do exército. Esta triste reflexão é sem dúvida válida para Portugal ou para outros países maiores. São palavras de Rocard, que pergunta: até onde iremos? Se os governos só se mantêm com o apoio do exército, é claro que alguma coisa não corre bem. É claro que a democracia está em perigo. Matou-se a Europa social e esta Europa do capital é cada vez mais uma Europa marcada por desigualdades intoleráveis, geradas por políticas que buscam a injustiça social ou a aceitam como algo natural e talvez até desejável. Amartya Sen tem insistido neste ponto. Sem justiça social não há democracia. E Paul Krugman recordou há pouco tempo que a democracia está em perigo, uma vez que a concentração extrema do rendimento, que segundo o autor caracteriza as nossas sociedades, é incompatível com a democracia real. Os perigos do golpe de mercado a que se refere Frederico Manuel Saragossa são a consequência das políticas prosseguidas por todos aqueles que aceitaram, em certo momento histórico, substituir os princípios democráticos pelas leis do mercado. Citei, de novo, Manuel Saragossa. Pode estar em perigo também a paz na Europa, já sobressaltada com a guerra nos Balcãs, com a guerra do Iraque, com a guerra na Líbia e na Síria, com a guerra contra o povo palestiniano, vítima dos interesses imperialistas e da hipocrisia da diplomacia internacional. Na verdade, é de guerra que se trata, quando os Estados mais fortes e mais ricos da Europa humilham os povos dos países mais débeis, castigando-os em público com penas infamantes e condenando-os a um verdadeiro retrocesso civilizacional em nome da verdade dos catecismos neoliberais impostos pelo grande capital financeiro. O golpe de Estado europeu que referi atrás, sob a capa de soluções técnicas, dá corpo a uma visão totalitária que suprime o que resta das soberanias nacionais, ignora a igualdade entre os Estados-membros da União Europeia, ofende a dignidade dos chamados povos do Sul e dos seus Estados e aponta para a colonização dos pequenos países pelos grandes. Todos temos a consciência de que nos estamos a afastar da democracia real. Por isso, é uma boa pergunta a derrocar. Até onde iremos? Perante o retrocesso civilizacional a que se pretendem condenar os povos da Europa, faz todo o sentido, com efeito, temer pela própria democracia. Quem não esquece as lições da história não pode ignorar que a ascensão do nazismo e a barbárie que ele trouxe consigo está intimamente ligada à forte depressão e aos elevados níveis de desemprego que marcaram a sociedade alemã no início da década de 1930, mais violentamente do que em quaisquer outros países da Europa. Também aí em resultado das políticas contracionistas e deflacionistas levadas a cabo pelo governo conservador liderado por Heinrich Brüning. Em 1943, o economista polaco Michael Kalecki formulou este diagnóstico. O sistema fascista começa com o desenvolvimento do desemprego, desenvolve-se no quadro da escassez de uma economia de armamento e termina inevitavelmente na guerra. Perante a chaga social do desemprego em massa que assola a Europa, tudo aconselha a que levemos muito a sério o aviso de Paul Krugman.
Seria uma insensatez minimizar os perigos que uma recessão prolongada coloca aos valores e às instituições da democracia. Quem conhece um pouco da história sabe que a democracia não pode considerar-se nunca uma conquista definitiva. As ameaças à democracia podem vir de onde menos se espera. É preciso, por isso, lutar por ela todos os dias, combatendo os dogmas e as estruturas neoliberais próprios do capitalismo dos nossos dias, porque esse é, essencialmente, um combate pela democracia. É em nome deste combate que aqui estamos e que eu ousei roubar-vos este tempo. Muito obrigado.